Fala pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra você que é homem, acima de 18 anos de idade. Lembra de um documento que você tirou quando você tinha 18 anos, que você foi em algum lugar na sua cidade jurar bandeira, chamada carteira de reservista? Muito provavelmente, assim como eu, né, esse documento deve estar numa gaveta, perdido aí, empoeirado. Mas eu te aconselho a buscar esse documento, porque talvez a gente possa usá-lo. E por que eu falo isso? Bom, não é novidade para ninguém de que está havendo aí uma guerra muito complicada, muito perigosa entre a Rússia e a Ucrânia. Eu já fiz 3 vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, né? O primeiro da Rússia invadindo a Ucrânia, logo que aconteceu. Depois eu falei se seria possível essa ser uma terceira guerra mundial, que seria apenas um rumor baseado nas profecias bíblicas. E a última, eu falei sobre o presidente Volodymyr Zelensky, se ele pode ser o anticristo. E ele tem muitas características do anticristo. Se você quiser saber mais, é só você clicar nesse card aqui em cima, aqui, mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui esses 3 vídeos que eu falei sobre esse assunto. Só que o que acontece? A gente fica meio que absolvido aqui nas nossas obrigações do dia a dia, no nosso trabalho, tem que pagar nossas contas no Brasil, porque ainda, por incrível que pareça, por mais ataques contra a nossa democracia que está acontecendo aqui, ainda comparado com outros países do mundo, um bom lugar para se viver. E aí nós olhamos para essa guerra, para esse conflito, como se fosse algo distante, né? Como se fosse algo que nunca chegaria até nós. Beleza. Eu li uma matéria hoje que eu fiquei muito preocupado. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Vamos ler junto aqui. Na verdade são 2 matérias, tá bom? Eu vou ler aqui e depois a gente volta a comentar. Então, a primeira foi no dia 23/3, né? Que fala assim: o envio de forças internacionais de paz para a Ucrânia pode levar a um confronto com a OTAN, diz a Rússia. Então, o Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que a decisão seria muito imprudente e extremamente perigosa. Aí, continuando aqui, então tanque... tá complicada a situação lá, gente. A Rússia condenou nessa quarta, dia 23 de março, o que chamou de uma proposta imprudente da Polônia de enviar forças internacionais de paz para a Ucrânia. E advertiu que isso poderia levar a um confronto direto entre as forças russas e da aliança militar da OTAN. A Polônia disse na sexta-feira passada que apresentariam formalmente uma proposta para uma missão de paz na Ucrânia na próxima cúpula da OTAN. Missão de paz, mas os caras estão em guerra ainda e não é com qualquer país, né? É com a Rússia. Perguntado sobre a iniciativa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que seria uma decisão muito imprudente e extremamente perigosa. Nossa, tem muita propaganda aqui, né? Mas, enfim. Ele disse aos repórteres em uma teleconferência que qualquer possível contato entre as forças russas e da OTAN poderia ter consequências claras que seriam difíceis de reparar. Depois continua aqui a matéria. Deixa eu voltar aqui. Então aqui a Polônia, né, ali assistindo o conflito do lado de fora, teve a brilhante ideia de falar: por que nós não monamos ali um exército internacional para ajudar na missão de paz da Ucrânia? Gente, eu não estou do lado de nenhum dos dois. Tá? Como eu falei aqui nos outros vídeos, os líderes são os verdadeiros vilões quando há uma guerra. Não há lado vencedor, porque o povo sempre sofre, o país sofre, os soldados sofrem, o mundo inteiro sofre, né? Por conflitos que às vezes, se nós formos ver a Primeira Guerra Mundial, ela começou porque mataram um homem. Então, enfim. Mas a Rússia, ela não quer destruir a Ucrânia. A Rússia, ela tem... Gente, a Rússia e os Estados Unidos juntos, os dois juntos. Eu já falei aqui da Guerra Fria, que os dois não podiam se enfrentar e tudo mais. Os dois juntos, eles têm poder militar para destruir o planeta 100 vezes. Literalmente, destruir a Terra. Você está entendendo isso? Então, assim, a Rússia só está cercando a Ucrânia aqui de uma forma que ela possa se render. Porque se realmente a Rússia quisesse destruir todo o território ucraniano, ela já teria feito isso aí no primeiro dia. Beleza, só que o que acontece? Aí teve uma segunda matéria. Isso aqui foi no dia 23 de março. Aí no dia seguinte, no dia 24,
Olha só o que o cara falou. Embaixador russo diz que Putin poderá apertar o botão nuclear se for ameaçado pela OTAN. A declaração foi feita em uma entrevista à imprensa britânica e aumenta o temor de uma escalada militar na Europa. Então, Putin, né? O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry falou em uma entrevista ao canal britânico Sky News sobre a possibilidade de uma escalada militar na Europa. O representante russo afirmou que o presidente Vladimir Putin pode apertar o botão nuclear se for ameaçado pela OTAN. Gente, você tem ideia do que é isso? Nós estamos falando aqui de uma guerra global em escala apocalíptica. Seria o fim da humanidade. Questionado se o presidente do seu país estava certo em manter a perspectiva de uma guerra nuclear com o resto do mundo, que disse: se a Rússia for provocada pela OTAN, se a Rússia for atacada pela OTAN, por que não? Somos uma potência nuclear. Nessa semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou que o Putin poderia sim usar armas nucleares se a Rússia enfrentasse uma ameaça existencial. Questionado sobre a fala do compatriota, ele disse: eu não acho que seja a coisa certa a dizer, mas não é uma coisa certa ameaçar a Rússia e tentar interferir. Então, quando você está lidando com a potência nuclear, é claro, você tem que calcular todos os possíveis resultados do seu comportamento. Gente, como eu disse aqui, nós não estamos falando de um país qualquer, tá? Estamos falando da Rússia. E hoje, muitos falam que os Estados Unidos ainda é o maior país nuclear, mas ainda eu acredito que a Rússia hoje é por causa dos seus aliados, como a China, como a Coreia do Norte e todos esses países que não têm medo de atacar, tá? O Ocidente aqui ficou muito mole, digamos assim, para algumas coisas e só fica ali em sanções, vamos bloquear isso, vamos conversar. E para esses caras, eles estão acostumados com a guerra, tá? Então, para eles, destruir o nosso planeta não demoraria muita coisa, não. Mas é claro que, como eu falei, isso iria contrário ao que eu falei aqui nos outros vídeos e as profecias bíblicas sobre esse assunto, né? Porque a Bíblia nos garante que a guerra final, a guerra que vai destruir o mundo, essa terceira guerra mundial, será no Armagedon, liderada pelo Anticristo. Só que o que acontece? Gente, eu não estou falando o que é, mas esse presidente da Ucrânia, ele tem muita característica para ser esse cara. Então, para que o Anticristo ele possa assumir o poder no mundo e começar o seu reinado de terror, ele precisa que o mundo esteja devastado. Então, por que não uma guerra que vá destruir muitos locais no mundo todo, e aí depois disso ele viria como o salvador do mundo que resolveria todos os problemas. Sem contar que haverá o arrebatamento dos escolhidos antes que comece o reinado dele. Isso tudo eu falo aqui no canal em alguns vídeos. Tem uma playlist aqui sobre o Apocalipse, sobre o final do mundo. E quando essas pessoas sumirem, quem ficar aqui vai ter que achar uma resposta, né? Uma razão pela qual isso aconteceu. Uns vão falar que foi abdução alienígena, sei lá. E outros podem dizer que foi algum tipo de consequência ali de uma guerra nuclear. Pode parecer loucura? Não sei. Mas que é preocupante? Isso é. Mas para mim e para você que é cristão, que acredita que há uma vida depois dessa, e se você que está assistindo isso aqui ainda não entregue a sua vida para Jesus o mais rápido possível, porque esse mundo aqui não vai durar muito tempo. A Bíblia fala lá em 2 Pedro 3, no versículo 12, assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então nós não temos que apenas esperar a vinda de Jesus, nós temos que apressar. Como isso? Fazendo a nossa parte, pregando o evangelho para o máximo de pessoas possíveis, como os pregadores da última hora, porque é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Então eu peço para você, claro, nós temos que continuar vivendo a nossa vida, mas viva a sua vida pensando que há algo muito maior. Coisas estão acontecendo no mundo, forças espirituais da maldade, seres malignos estão trabalhando contra nós. E nós temos que ficar atentos a isso antes que seja tarde demais. Tá bom? É isso que eu queria falar nesse vídeo para você. Espero que você tenha gostado.
compartilhe com seus amigos. E aqui no primeiro link fixado tem o meu grupo do Telegram. Me segue lá. Beleza? Falou, tchau, tchau.